Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, meio-dia e 59. 12h59. Anota aí, 22 de janeiro do ano da graça de 2024. Que coisa boa, né? Bom reencontrar você aqui no começo dessa semana, um dia de muito calor, como realmente tem feito, um sol para cada arapiraquense, para cada brasileiro, tá? O negócio tá pegando fogo lá fora, né? Tome bastante água. Mas começamos nossa semana, eu quero começar essa semana com um agradecimento muito especial. Afinal de contas, na semana passada, o Saúde em Foco, ele deixa de ser um programa de rádio apenas, ele deixa de ser um podcast transmitido aqui pelo NN Play, reproduzido no nosso canal Saúde em Foco com André Pepe às 19 horas. Mas o Saúde em Foco foi objeto de um trabalho de conclusão de curso das 3 alunas, das 3 internas do SESMAC aqui, cuja preceptora é a doutora Midian Novaes, que é a nossa convidada hoje aqui. E olha, Marco Aurélio, coloca na tela. Isso aí, ó, tá? Aí tem o Brazilian Journal of Health Review, que significa o seguinte: Jornal Brasileiro de Saúde, né? A revista Brazilian Journal of Health Review, avaliada pelo CAPES como Qualis B3, declara para os devidos fins que o artigo intitulado Podcast como Educação em Saúde na Atenção Primária, um relato de experiência, de autoria de Iole Menezes Vasconcelos Moura, Gabriele Brasil de Almeida, Renata Nobre da Costa, Midian Rebeca de Barros Novaes. Foi publicado no V7, número 1, páginas 1640 a 1649. São José dos Pinhais, 17 de janeiro de 2024. Isso aí é o seguinte, gente, o Saúde em Foco, ele deixou de ser um programa apenas de rádio, um podcast, para entrar agora nos anais da medicina. O Saúde em Foco foi reconhecido, né, como um trabalho de conclusão de curso dessas 3 doutorandas em medicina, dessas 3 internas em medicina. E o Saúde em Foco agora faz parte, realmente, reconhecidamente, como uma publicação da medicina. Doutora Midian, muito obrigado por essa honra. É o maior prêmio que o Saúde em Foco já recebeu em toda a sua vida. Não vai ter outro prêmio, só se fizerem outro trabalho de conclusão de curso mencionando. Aliás, o Júnior bem disse no seu comentário lá, disse: André, eu não tenho conhecimento que nenhum podcast, nenhum programa de rádio foi objeto de trabalho de conclusão de curso. Exatamente. Em saúde. Então é uma honra para mim, agradeço aqui os meus gestores, seu Edmilson Oliveira Barbosa, seu Edmilson Filho, doutor Edmilson Filho, Cássio Pantera, nosso diretor aqui, pela oportunidade. Essa honra é de vocês também, o Marco Aurélio, o Sérgio Paulo, a equipe que faz parte aqui do Saúde em Foco, né? Então é uma honra. A NN e o Saúde em Foco agora fazem parte da medicina no mundo inteiro, não é somente aqui no Brasil, não é um programa de rádio, não é um podcast qualquer. É algo que foi publicado e foi publicado internacionalmente nos anais da medicina. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, eu já estava com saudade, né? E assim, muito feliz com o resultado. Eu quero, assim, parabenizar as meninas, o SESMAC, que eles vêm colocando no mercado, proporcionando uma educação de qualidade e uns alunos muito bem preparados. E, assim, eu estou muito feliz, junto com a Iole, com a Gabi, com a Renata, que realmente foi uma conquista excepcional para todos. E o Saúde em Foco agora está marcado e registrado na revista científica. Então, assim, realmente é uma coisa importante para todos, é uma coisa, assim, reconhecida. Então, foi maravilhoso. E, assim, eu estou muito feliz, estar com saudade, né? Também. Tive alguns atropelos, mas é aquela coisa que Deus, ele escreve certos por linhas certas e tudo a um tempo determinado. E o meu tempo determinado de voltar chegou. Então, hoje a gente começa aí um 2024 maravilhoso na companhia do Saúde em Foco. Bacana. Glória a Deus. Sim. Glória Amém. a Deus. Sim, e não podia deixar de agradecer também a Deus, né, em primeiro lugar por isso. Exatamente. Há 11 anos atrás, um cara sem eira nem beira, sem muito discernimento na vida, aos 42 anos de idade, resolve ter a ideia de fazer um programa de entrevistas envolvendo médicos. Bati em todas as portas, bati em todas as rádios aqui em Arapiraca, por alguns motivos. A minha ideia não foi aceita naquelas rádios e foi aceita aqui
então na AM 570, no Novo Nordeste. É motivo de orgulho, eu sempre falo, mas quando Deus abre a porta, meu amigo, né? E detalhe, viu, doutora? Houveram locais aqui em Arapiraca que disseram assim, esse maluco aí não fica um mês no ar. Engole tuas palavras que faz 11 anos que a gente vai estar aqui. Me depender de mim, eu morro aqui, né? Então, como diz o Zagallo, tem aquela frase aí, você vai ter que me engolir? Não vai ter não, né? Então tá, mas é só um desabafo, eu agradeço a Deus. Eu penso muito mais nos que torcem por mim. Vocês vão ter que me engolir! Pronto, isso aí, Zagallo. Onde quer que você esteja, né? Descansou, né? Tá nos braços do pai aí, o único tetracampeão do mundo, né, Sérgio Paulo? O único tetracampeão do mundo que nos deixou há poucos dias atrás. Doutora, vamos lá. Tão esperado tema, demência e Alzheimer. Todo mundo pensa que é a mesma coisa, né? E até peguei aí aquela imagem, Marco Aurélio, que tem um gráficozinho, demência e Alzheimer, não é, só tem essas duas palavras no gráfico. Para que as pessoas que estão em casa, isso, Marco Aurélio, é essa mesma aí, tá? Então, quem está acompanhando a gente aqui pelo NN Play agora, vai ter e tem uma ideia bem maior, sem eu precisar dizer nada, aqui o que é demência e o que é Alzheimer. Doutora, mais uma vez, boa tarde, um tema importante, incrível. A gente estava tentando falar disso desde dezembro. Exatamente. Mas quando Deus quer, a gente fala no tempo certo, na hora certa. E esse é o tempo certo. Esse é a hora certa. Um programa premiado internacionalmente agora. Que bom, parabéns, André. Né? Obrigado, você foi muito responsável por isso também. Claro, você que foi a preceptora das meninas. E agradeço às meninas também, a Iole, a Gabi e a Renata, por acompanharem o programa, por fazerem do programa o seu trabalho de conclusão de curso. Quanta honra! Quanta honra. Mais uma vez eu não consigo ter palavras. Detalhe, eu estava esquecendo um negócio aqui. A doutora Midian foi para Exu, né? Foi para Recife e trouxe do seu pai aqui, ó. A vida é assim. É um tema do livro? É o tema do livro dele que está sendo lançado. Joia. Eu adoro caneca de café. Quem quiser me dar um presente, me dá uma caneca de café que eu uso, tá? Eu adoro caneca de café. Eu não tomo café em xícara, não. Só tomo café em caneca mesmo. Então foi bem... E aí você foi para Exu e trouxe também... Olha, o Rei do Baião aqui, ó. Não poderia deixar de lembrar de você com o Rei do Baião. Rapaz, que massa. Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Eu assistia o filme dele. E assim, emocionante. É uma viagem assim que... Pra Juazeiro, né? Fica em Exu, que é Pernambuco, próximo a Juazeiro do Norte, no Ceará. E conta toda a história de Luiz Gonzaga. Tem a casa do seu Januário, onde ele bateu a porta, onde fez o tibum na caneca d'água, onde ele foi... Então ele escreveu, ele mudou a história de uma cidade. Com certeza. Então, assim, é muito importante as nossas raízes. Eu acho que todo nordestino ele tem aquela raiz do forró, a raiz do Luiz Gonzaga. Não poderia deixar de trazer uma lembrança para você. Bacana. Eu quero registrar também aqui, antes que eu esqueça, é o seguinte, está fazendo parte hoje dos patrocinadores do Saúde em Foco, Complexo Multidisciplinar Tarcísio Freire, tá? Muito importante para nossa região, acaba de fazer 17 anos. Gente, 17 anos é muito tempo para ter uma obra social bacana, atendendo pessoas carentes, atendendo várias prefeituras. Então, um grande abraço aí ao ex-deputado Tarcísio Freire, também ao Michel Freire, seu filho, que toca lá o projeto. Fui muito acolhido muito bem lá. Como sempre, todas as vezes que eu fui, mesmo sem nenhum interesse e tal, sempre visitei lá. Então, muito obrigado pela confiança de vocês. Em breve a gente vai ter, pelo menos uma vez por semana aqui, os profissionais do complexo falando sobre a sua atuação. Sejam fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfim, todos que fazem aqui. Tem ecoterapia também, que é a terapia com cavalos, um negócio interessante. Inclusive, Michel, eu nunca andei no cavalo não, viu? Bom, viu, André? Se ele for manso, me convide que eu vou, né? Porque eu nunca montei no cavalo, não. Mas vamos embora. Doutora, demência e Alzheimer. Então, a demência é definida pelo conjunto de doenças caracterizadas pelo declínio cognitivo que causa prejuízo na autonomia e aumento na dependência do paciente. O Alzheimer é o tipo mais comum de demência e apresenta cerca de 70% de todos os casos. Em resumo, a demência de Alzheimer
é um tipo de demência. Exatamente. Como você bem explicou, né? Que a demência é um conjunto de sintomas e que a doença de Alzheimer, ela é a demência prevalente, que ela acontece hoje no Brasil. Nós temos 2 milhões de pessoas com Alzheimer e está estimado para 2050 6 milhões de pessoas com Alzheimer. Então, assim, é uma doença que ela não tem cura, mas a gente tem prevenção, a gente luta para frear o máximo a doença. Por isso que é importante uma consulta ao médico, o diagnóstico precoce dessa doença, para ajudar a gente retardar os efeitos dela. Então, assim, é uma doença que geralmente acontece após os 65 anos, geralmente acontece em pessoas idosas. Pode ocorrer casos de Alzheimer precoce, contudo, esses casos são mais raros e o prognóstico é pior. E tudo isso a gente tem, hoje se tem um preparativo, tem muitos estudos, tem cidades programadas, não no Brasil, mas assim, no Canadá, em outros países, para acolherem pessoas com Alzheimer. Não que seja uma forma exclusiva, uma forma de exclusão das pessoas, de jeito nenhum, mas é uma forma que se entenda a dificuldade de cada pessoa e que facilite a vida dessas pessoas. É aquela história que você poupar ou passar a ignorar o paciente é um erro muito grande, porque isso daí ele vai retardando, vai acelerando o retardo do paciente. Ele vai se tornando cada vez mais dependente. É aquela coisa, chega um paciente com Alzheimer, chega com um acompanhante e o acompanhante não deixa o paciente falar, porque tira que ele tem Alzheimer, que está repetindo as histórias, mas é importante ele viver com a debilidade dele, com essa deficiência, mas que ele se torne um paciente útil por maior parte do tempo. Uhum. Perfeito. A demência é uma síndrome caracterizada por uma deterioração progressiva da função cognitiva, incluindo aí o raciocínio, memória, linguagem, orientação, atenção, funções executivas e habilidades sociais, que interferem nas atividades normais da vida do paciente. A demência ou transtorno neurocognitivo maior é um termo que inclui um grupo de sinais e sintomas neurológicos que podem ser causados por várias doenças neurodegenerativas diferentes. Olha isso agora, isso aqui é muito importante. Como dito, o Alzheimer é o tipo de demência mais comum. No entanto, há outros tipos de demência, sendo eles demência vascular, demência frontotemporal, demência com corpos de Levy e demências potencialmente reversíveis, que é aí a neurosífilis, hidrocefalia de pressão normal e deficiência de B12, tá? Eu queria chamar a atenção para essa doença, demência frontotemporal. Quem foi diagnosticado com essa doença, demência frontotemporal, é o ator Bruce Willis. Ele está incapacitado, ele começou a perder funções da fala, uma coisa muito importante para quem é ator, principalmente para ele que protagonizava vários filmes de ação. Então, o ator Bruce Willis foi diagnosticado e tirado de cena no final, no meio do ano passado para o final, por sua esposa. E engraçado é que a sua ex-esposa, a lindíssima, que fez o Ghost com ele, Demi Moore, cuidam dos dois, já que ele tem filho com a Demi Moore e tem filhos também com a sua atual esposa. Então, recebendo todo o carinho da família e tudo, mas infelizmente a memória, as coisas estão indo embora do Bruce Willis. Assim, na realidade, Alzheimer, ela é uma doença que ela é muito triste, né? Esse fator de não ter cura, ele já é uma coisa assim impactante. E quando mexe com o psicológico, com a memória, que mexe exatamente isso, que a pessoa ela vai esquecendo, vai tendo dificuldade, vai se tornando cada vez mais dependente de outras pessoas. Ela vai se tornando, tem
episódios que têm alternância de humor, irritabilidade, agressividade, alucinações, ela vai perdendo a capacidade de fazer contas mais simples, de tomar conta da sua vida financeira. Ela vai perdendo, vai esquecendo as pessoas, vai apagando aos poucos. Nos casos mais graves, assim, mais evoluídos, no estágio mais evoluído, ela esquece o filho, diz que o filho é o pai e, assim, causa todo esse transtorno psicológico e emocional para os cuidadores, para a família em si e para o paciente também. Porque é aquela coisa, assim, que acaba se tornando, vai progredindo para o paciente ele ficar em estado vegetativo. Então, por isso, e nós temos que ter maior atenção e ter um cuidado precoce. Com o quê? Com os fatores de risco. Vamos ter os fatores de risco. A história familiar é muito importante. Pacientes que têm história familiar de pai, mãe com Alzheimer, ele precisa se cuidar, se preparar o quanto antes, ativar o cérebro para não ter esse tipo de doença. O que é importante, assim, ajudar o paciente, estimular o paciente a ele desenvolver habilidades, aprender coisas novas, aprender um crochê, aprender a costurar, aprender, um exemplo, se ele gosta de música, de dança, aprender a dançar, estimular o cérebro a aprender coisas novas. A gente não pode simplesmente dar a medicação para ir retardando os sintomas do paciente sem estimular. Então, isso daí é muito importante para os pacientes que têm Alzheimer. Inclusive, doutora, tem os principais sintomas de demência. Para você que está em casa, um abraço aqui a Neide, né? Um abraço aqui a Adriana Ferreira, assim, boa tarde a todos vocês. Essa doutora Midian é maravilhosa, Ana Paula Caetano, dona Vera Lúcia Caetano e a Neide que está aqui. A diferença entre os principais sintomas de demência são, preste atenção aí, perda de memória, problemas de linguagem, perda da orientação no tempo e no espaço, dificuldade na execução de tarefas já conhecidas, coisas que a pessoa fazia sem nenhum problema e depois começa a fazer, pobreza ou declínio de julgamento, que é a perda crítica, problemas com pensamentos abstratos, mudança no humor e comportamento, perda de iniciativa e mudança de personalidade, tá? Então, a demência de Alzheimer é caracterizada por um prejuízo precoce na memória recente e das funções executivas, ou seja, a pessoa não consegue mais fazer algumas coisas. Né? Na demência vascular, o declínio cognitivo é em degraus. Podemos observar sinais e sintomas neurológicos focais, como hemiparesia. Hemiparesia é você ficar paralisado de um lado do corpo. Hemiparesia. Hemiparestesia. O que é, doutora? Hemiparestesia? São dormências. Dormência em nenhum dos lados do corpo. Exatamente. Ataxia. O que é ataxia? É a dificuldade de fala. Tudo isso, quando a gente fala em isquêmico, a gente está ligado a fatores... A demência vascular, a gente está ligado a fatores isquêmicos, vasculares, do tipo sequelas de AVC. Essa parte do cérebro que ficou com hipóxia, com pouco oxigênio. Essas consequências trazem justamente isso que você está falando. De repente, assim, as pessoas têm que ficar atentas aos fatos. O que é que está acontecendo ao nosso redor? Simplesmente, eu vou trabalhar todo dia. Todo dia, ou eu pego a mesma rota de trabalho. Aí vai chegar um dia, ou chegou um dia que eu saí de casa, simplesmente, eu sei para onde ir, mas eu não sei como chega. Mas você não faz aquilo todo dia? Então, tudo isso são fatores que chamam a nossa atenção para a gente procurar um atendimento médico e ir fazendo os cuidados para que isso daí não venha a progredir. Uhum. Tem também a afasia. Essa perda de senso crítico é justamente assim, um exemplo de uma perda de senso crítico. O idoso, ele está acostumado a se vestir de uma determinada forma. De repente, ele começa a vestir estruxulamente. Um exemplo, uma camisa estampada
com uma saia de listra. Então, assim, uma coisa que você olha para ele e diz assim, não é ele. Entendi. Ela não está bem, ela não costuma se vestir assim. Então, são essas características que a gente precisa observar. Uhum. A dificuldade de fala, a dificuldade de comportamento, aquela coisa assim que você tem dificuldade de formar uma frase. Ou você tem dificuldade de lembrar uma palavra. Não é uma coisa episódica que acontece com nós. Às vezes a gente está fazendo uma frase, está fazendo uma redação e você quer usar aquela palavra que você sabe qual é, mas não está lembrado. Uhum. Não é aquilo, é uma coisa que é com frequência. Uhum. Então isso, com uma determinada frequência, chama a atenção que alguma coisa não está bem. A dona Hilda do Capim diz o seguinte, assunto muito bom, pois está passando um branco na cabeça da gente. Pois é, né? Mandei aí umas imagens para você, Marcão. Doutora, qual é? Tem também aqui a afasia, disartria em coordenação motora, que é a falta de coordenação. Exatamente. A demência frontotemporal é caracterizada por alterações comportamentais ou de linguagem precoce, seguida de declínio cognitivo, que é justamente o que o ator Bruce Willis tem. Foi diagnosticado no ano passado. Doutora, qual é o tratamento para demência e o tratamento para Alzheimer? Sendo que, essa pergunta eu vou fazer por último, porque eu queria saber quais são, ou se existem exames que permitem vocês médicos a diagnosticar, fechar o diagnóstico para dizer assim, é demência ou é Alzheimer? Ok. Essa pergunta é para responder agora ou só no final? Só no final. Só no final, tudo bem. Bom, mas assim, um exemplo, a gente tem que ficar atento aos sinais de alerta. Como eu já tinha falado, a história familiar é muito importante. Os fatores de risco. Quais são os maiores fatores de risco? A idade, que é um fator de risco irreversível, é aquela coisa assim, que a partir dos 80 anos, muito provável, todos nós temos algum tipo de demência. Mas não é aquela demência que a gente espera em um Alzheimer. Não. É aquele tipo de demência senil, pela idade mesmo. Uhum. Certo? Outra coisa, hipertensão, diabetes. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que se cuidar agora. Uma alimentação de boa qualidade, uma atividade física, você procurar sempre estar aprendendo coisas novas, uma letra de uma música, você estimular até mesmo o idoso, como eu falei, a cantar, a dançar, a fazer uma atividade nova. Tudo isso estimula o nosso sistema nervoso a trabalhar. É a musculatura cerebral. Então, a gente tem que exercer isso daí para a gente ajudar a não ter essa doença. Tá. Antes de ir para o intervalo, eu quero te perguntar uma coisa que fica na minha cabeça aqui, porque a impressão que eu tenho, eu não sei se as pessoas vão ter essa impressão em casa, que depois da Covid, parece que a gente foi varrido, né, literalmente. A sociedade no mundo inteiro foi varrida por um monte... Eu conheço gente, doutora, conheço pessoas que tinham uma aparência antes da Covid. E essas pessoas parece que envelheceram 15 anos em 3. Pessoas que eu encontro na rua assim, e eu tenho dificuldade de conseguir reconhecê-los, de tanto que eles envelheceram. Eu não estou falando só eu estou falando um envelhecimento que eu consigo ver, né? Pessoas que foram muito machucadas psicologicamente. Todos nós fomos submetidos a uma tortura incrível, cavalar por aquele negócio, né? Todos nós ficamos com algum tipo de sequela daquele negócio ali. Quando não é física, é neurológica. Aí a minha pergunta, que você vai responder depois do intervalo, depois da Covid, os casos de demência e Alzheimer, eles aumentaram ou é uma impressão desse humilde apresentador aqui que lhe pergunta, reconhecido internacionalmente pela Revista Brasileira de Publicação em Medicina? Eu vou deixar essa pergunta no ar. Qual é a sua opinião? 99639-8389. Você conhece muita gente que depois da Covid teve mais episódios de esquecimento das coisas? Tipo, sai na rua e daqui a pouco fulano não voltou. E por que fulano não voltou? Não, porque ele não sabia mais voltar para casa.
pessoa foi encontrada, reconheceram. A gente mora numa cidade, graças a Deus, ainda pequena. Praticamente todo mundo se conhece, né? Mas se vê o André Peps doido no meio da cidade ali, desorientado, vai dizer, esse é o André Peps. Vamos procurar, vamos ligar para Novo Nordeste para dizer que ele está aqui, que ele está desorientado, que ele não sabe onde é que ele está. É mais ou menos assim. A gente conhece as pessoas, se conhece muita gente que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um tio, que tem uma tia, que fez isso, saiu de casa e de repente não conseguiu voltar, né? Quantos posts a gente tem aqui no site de notícia de pessoas, olha, essa pessoa está desaparecida aqui, não sei aonde, a pessoa saiu de casa e simplesmente não conseguia. Teve um dia desses aí no ano passado, uma garota de Rio Largo, doutora, menina nova, saiu de casa para ir ao dentista, exatamente para ir ao dentista, não sei se você se lembra dessa notícia aí, e a menina passou, acho que 2 dias, desaparecida. Todo mundo vai pensar o quê? O pior, ninguém vai pensar uma coisa boa. E a menina sumiu, mas depois a menina voltou, que ela teve um lapso de memória. Imagina isso, você sair de casa, diz, eu vou fazer o programa ali na Rádio Novo Nordeste. Tá bom, você vem pra cá, termina o programa, você passa 3 dias sem voltar pra casa. A mulher vai pensar que eu larguei tudo, né? Entendeu? Então, é preciso muito cuidado. Qual é a sua opinião? Manda pra cá, 99639-8389, áudios de até 30 segundos, tá bom? Vou pro intervalo e volto já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Peps. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem.
SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell,
a marca da precisão. Muito bem, o assunto é demência e Alzheimer, com a doutora Midian Novaes está aqui com a gente. Agora sim, doutora, eu vou à pergunta que não quer calar. Qual é a maneira de diagnosticar demência ou Alzheimer? Existem alguns exames já de imagem que se possa se fazer, ou apenas os exames clínicos, algum questionário, juntamente com a família também? Bom, Alzheimer, tanto o Alzheimer como a demência, a gente faz o seguinte, faz uma ressonância magnética de crânio e faz a história clínica do paciente, os sintomas. Então, a gente casa o resultado das imagens com os sintomas para poder dar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Certo. Então, a ressonância magnética, ela já permite verificar se o paciente tem algum problema ali e junta com a questão clínica também e fecha o diagnóstico. Fecha o diagnóstico e inicia o tratamento. Tem como... essa aí é a diferença do Alzheimer. E qual é o tratamento para demência e qual é o tratamento para Alzheimer? Hoje em dia, nós temos drogas específicas para o tratamento de demência. Não só drogas, mas estilo de mudança de vida, assim, preparar pessoas, capacitar as pessoas, saber dar o diagnóstico. A partir do momento que a gente fecha o diagnóstico, a gente já vai preparando os familiares e informando o que aquilo ali realmente não é porque a pessoa quer, porque às vezes causa irritação nos pacientes, causa irritação nos acompanhantes, porque eles não entendem. Um exemplo, um fato acabou de acontecer, eu pergunto, André, você deixou a caneca azul que meu pai lhe deu aonde? André, você deixou aonde a caneca? André, então assim, às vezes a gente tem que preparar tanto os familiares como preparar cuidadores capacitados em casos mais extremos para a gente saber lidar com o paciente. Porque assim, o Alzheimer ele tem fases e a fase mais crônica do Alzheimer, que é a fase terminal, o paciente ele se torna totalmente dependente. A tendência desse paciente é realmente ficar acamado. Então, a gente vai precisar capacitar cuidadores para entender a doença, ter paciência com o paciente, ele estimular certas áreas cerebrais, exercícios e tudo mais. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado específico e um olhar diferenciado para os pacientes de Alzheimer. A partir do diagnóstico e a história clínica do paciente, já inicia o tratamento e a gente torna assim, vai orientando e prescrevendo medidas preventivas para desacelerar justamente a progressão da doença, já que é uma doença crônica, uma doença assim, que não tem cura. Uhum. Doutora, eu tenho uma tia, é a única irmã viva da minha mãe, que ela já faz alguns anos que está com Alzheimer. E aquela foto, Marco Aurélio, que tem o tema de hoje, foi uma foto bem, bem interessante, porque tem a foto de um casal, essa foto aí, né? Tem a foto de um casal, do marido beijando a esposa, que provavelmente quem tem o Alzheimer é ela. O cruel de tudo, não bastasse a crueldade da própria doença, é que acomete um dos dois. Exatamente. Não acomete os dois. O meu tio não tem. É lúcido, tem mais de 80 anos, é lúcido, durinho, tem saúde e tal. Mas ela, minha tia, minha tia por parte de mãe, irmã da minha mãe, ela está num estágio bem avançado. Ela não lembra de muita coisa. E o cônjuge sofre muito, doutora.
Eu vou dizer uma coisa para você, André. Ao meu ver, eu, Midian, como médica, eu acredito que é uma das doenças mais tristes que existem. Realmente é uma doença assim, muito dolorosa, tanto para o paciente quanto para os familiares. Ela causa assim, É muito triste você, de repente, sentir que aquela pessoa passou uma borracha involuntariamente na memória e ela não tem muitas lembranças. De repente ela não sabe quem você é, ela confunde um tio com um pai, esquece de um filho. Então, assim, ela realmente é uma doença muito triste. Por isso que a importância da gente saber como tratar um paciente, como lidar com a doença, como fazer uma prioridade no tratamento desse paciente, buscar estimular. E a gente tem que saber que o paciente, ele precisa ter uma boa qualidade de vida, mesmo com a doença. Eu ouvi um relato de uma paciente com Alzheimer e ela estava falando justamente isso. Ela estava dizendo assim que a sociedade ela anula essa pessoa, porque assim, a partir do momento que tem uma pessoa do seu lado e diz assim, o André tem Alzheimer, então assim, ninguém vai se referir mais ao André, mas vai se referir à esposa do André, à filha do André, vai anular aquele paciente. Isso daí não pode acontecer. A gente tem que procurar estimular e incluir ao máximo esse paciente para ele aproveitando e se tornar o mais útil possível. Assim, essa questão de afetar a memória, de início, ele afeta a memória recente e quando progride, afeta também a memória tardia, a memória do que tudo se passou lá atrás. Então, assim, é uma coisa que é complicado. Então, a gente tem que procurar ter esclarecimento e procurar também os sinais de alerta. O que é que a gente está conversando hoje aqui? A gente está orientando a população a saber quais são os sinais de alerta, como é que eu posso prevenir esse tipo de doença. A minha mãe, a minha tia, a minha avó teve história de Alzheimer. Será que eu vou ter também? Então, tudo isso, estimular as pessoas a se cuidarem, a procurar saber da doença e, assim, fazer o máximo possível para ter uma saúde mental em ordem e estimular o cérebro para não desenvolver essa doença. Você tinha me perguntado, antes do intervalo, a respeito do Covid. Sim. Do Covid em relação ao Alzheimer. O Covid realmente foi uma ação devastadora, né? Então foram, assim, praticamente 2 anos de isolamento social, 2 anos que as pessoas ficaram presas, trancadas dentro de casa, que a maioria das pessoas só escutavam televisão. As televisões, meios de comunicação em si, só falavam da doença. As pessoas não interagiam com as outras, as pessoas não procuravam fazer atividade física, fazer coisas que lhe dessem prazer, porque foram confinadas por conta da Covid. E a Covid, ela acelerou em 89% os casos de Alzheimer após de uma Covid, de uma pessoa que tem 65 anos para cima. Aquela pessoa de mais de 65 anos, independente do sexo, mais prevalente no feminino, que eu não sei explicar o porquê, não tem explicação, que teve Covid durante esse tempo, aumentou em 89% a probabilidade dessa pessoa ter Alzheimer. Então, assim, foi um efeito devastador em todos os sentidos, né? Tanto para a questão de diabetes, como para a saúde mental, como para Alzheimer, como para a ansiedade. Foi um turbilhão de coisas que eu estava comentando até com você no intervalo, que eu nunca imaginei que nós iríamos viver uma pandemia, coisas que a gente só via em livros.
Então, realmente, teve um efeito devastador em várias áreas da nossa saúde. E a gente precisa se cuidar, né? Olha, tem um poema aqui que eu peguei, que o nome do poema é, deixa eu ver aqui, Poema do Alzheimer. Pode tomar sua água aí enquanto eu leio, que diz o seguinte: não me peça para lembrar, não tente me fazer entender, deixe-me descansar e saber que você está comigo. Beije minha face e segure a minha mão. Estou confuso além da minha compreensão. Estou triste e doente e perdido. Tudo o que sei é que preciso que você esteja comigo a todo custo. Não perca a paciência comigo. Não xingue nem maldiga o meu pranto. Não posso evitar o jeito como estou agindo. Não dá para mudar, ainda que eu tente. Basta lembrar que eu preciso de você, que o melhor de mim já se foi. Por favor, não deixe de ficar ao meu lado. Dê-me o seu amor até que a minha vida se acabe. Autor desconhecido. É lindo, né? Resumiu tudo. Então, isso daí resume uma fala de um paciente, resume um sentimento de um companheiro que tem um companheiro ou uma companheira com a doença, de um familiar. Realmente, assim, é muito triste. E a gente tem que respeitar, tratar bem, proporcionar a melhor qualidade de vida possível para esse paciente. E o que me chama a atenção é que no ano passado, né, nós fizemos uma campanha aqui para a Fundação Antônio Jorge, justamente com a fórmula. E esse ano vai ter de novo, já a gente vai começar mais cedo para ainda oferecer muito mais aqueles 83 idosos que tem lá hoje. Eu tive lá na entrega, foi muito lindo, foi muito bacana. Mas eu confesso, doutor, aqui que eu não consigo entender algumas atitudes que nós humanos temos. Eu falando com os gestores ali da Fundação Antônio Jorge, e eles me dizendo assim: André, tem muitos deles aqui. Eu perguntei, né? Eles recebem visitas? E eles falaram: André, tem alguns aqui que recebem, mas tem uns aqui que simplesmente os parentes trouxeram e largaram aqui. E não recebem visitas. E eles são vivos. Os filhos são vivos. Tem uma história de uma senhora lá. Quando a gente foi saindo, ela deu tchau, eu dei tchau para ela. E as meninas da fórmula foram enquanto eu estava fechando o carro. Melhor, eu estava abrindo o carro. E aí quando as meninas entraram, aí eu falei assim: olha, eu sou um cara muito fraco para algumas coisas, né? Maus tratos com idosos, com crianças e com animais, é um negócio que mexe com o meu juízo de uma maneira, sabe? Eu vou ser muito sincero, vou ser muito rude aqui com algumas coisas. Eu não sinto nada quando eu vejo ninguém, um cara novo no sinal de trânsito usando um filho para pedir esmola. Eu não sinto nada, tá? Primeiro que o filho não é meu, né? Eu acho que esse Brasil, esse país devia ter um negócio chamado controle de natalidade, né? Os países mais desenvolvidos do mundo aplicaram isso e não faz mal a ninguém. Mas isso sou eu que penso, né? Então, quando o cara tem 25, 30, que está no sinal pedindo dinheiro, às vezes para comprar entorpecente, né? Não estou falando que todo mundo faz isso, não. Estou falando que alguns fazem mesmo. Eu não dou faz muito tempo. Vai bater na minha janela, vai estar fechado ou vai estar ligado. Eu vou estar ouvindo a NN aqui. Estou nem aí para você. Tá? Agora, doutor, um idoso, uma criança e um animal mexem com o que há de melhor em mim. Entendeu? Aí essa senhora, ela disse, aquela senhora ela foi deixada aqui. E ela criou 3 filhas. E as filhas largaram ela. Aqui. Ela ficou viúva aos 30 e poucos anos. E as filhas largaram ela aqui. Ela viuvou, criou as filhas sozinha. Cada um tem a sua formação e tal. Foi a informação que me passaram lá. Eu
Como todo mundo sabe aqui, eu fui criado pela minha tia, irmã da minha mãe, porque a minha mãe faleceu quando eu tinha 7 anos. Eu nem sei quantos anos a minha mãe teria agora. Eu nem fiz essas contas. A minha mãe morreu, eu tinha 7, ela tinha 42. Então agora eu tenho 52, é só somar, que você vai ver que a minha mãe teria mais de 80 anos, provavelmente. Mas eu daria qualquer coisa. Eu faria qualquer coisa lícita, decente, para ter a minha mãe aqui com 80, com 90, com Alzheimer. Eu faria qualquer coisa que você pudesse imaginar. Você está ouvindo a voz de um cara aqui, de 52 anos de idade, que nunca superou a morte da mãe. Eu nunca consegui superar. É a minha fraqueza. Sabe os cabelos de Sansão? Sei. Pronto. A minha fraqueza é essa. Eu não consigo passar não tem um dia das mães que eu consiga passar em paz. Eu não consigo passar um dia das mães em paz. Você não tem ideia. Quem está ouvindo não tem ideia do vazio que eu sinto a todos os dias das mães. E por que eu estou dizendo isso para você que está ouvindo aqui? Se você tiver sua mãe em casa, acamada, com Alzheimer, com demência, lembre que essa mulher, ela deu a vida por você. Ela passou cada perrengue arretado por sua causa. Ela deixou de comer às vezes para poder lhe dar. Ela deixou de se vestir para vestir você. Ela passou noites em claro cuidando de você, coisa que você nem se lembra. Né? Enfim, que as pessoas possam ter mais consciência quando diagnosticar um paciente. A minha tia, que é a única coisa viva da minha mãe que existe, talvez ela nem se lembre mais de mim quando eu for visitá-la. Mas não importa. Eu sei que quando eu for vê-la, eu já sei o que é que eu vou fazer. Além de levar o meu presente para ela, eu vou sentar com ela, eu vou abrir a harpa cristã, que ela é evangélica da Assembleia de Deus, e vou convidar ela para cantar um corinho. Porque ela vai se lembrar. É uma maneira de... E ela sabe as músicas da harpa cristã que estão ali. Então, é assim que eu quero que você termine esse programa de hoje. Eu quero que a sua consciência acuse mesmo. Sabe? Se você maltratou, pare. Dê o melhor para sua mãe. Né? Lembre desse cara. Rapaz, tem um maluco ali na Novo Nordeste que tem 52 anos de idade e que eu não consigo superar a morte da minha mãe. Então, se você tiver a sua mãe, pelo amor de Deus, enquanto você despreza ela, eu daria qualquer coisa para ter minha mãe aqui de volta. Eu faria qualquer coisa. Qualquer coisa que fosse possível fazer. Doutora, obrigado por ter vindo, obrigado pelos presentes, adorei isso aqui. Hoje à noite já vou tomar café na minha caneca aqui. A vida é assim, estou esperando o livro chegar, em breve vai ser lançado. O Rei do Baião ali vai para minha estante, que coisa linda aí, o Luiz Gonzaga. Obrigado, Júnior, também. Que Deus abençoe você, a sua trajetória. Amém. Vai estar quando no sindicato, segunda? Amanhã. Amanhã eu estou o dia todo no sindicato. Certo. E agora eu estou abrindo horários alternativos com telemedicina. Joia. Tanto para clínica geral, como para nutrologia. Horários alternativos à noite, horários alternativos sábado e domingo. Então, assim, o paciente entra em contato, a gente agenda e programa uma consulta por telemedicina. Qual é o número? 9841 1100. 9841 1100. Essa consulta é feita pelo WhatsApp, tá certo, gente? É um trabalho sério, reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. A telemedicina é uma realidade. Depois do Covid é que ficou uma realidade mesmo. No ano passado foi homologada, né? Então, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina liberaram as especialidades médicas para fazerem a telemedicina. Então, uma ótima ideia.
prescrição de receita, transcrição de receita, prescrição, atestado se for o caso. Então, tudo isso a gente consegue fazer com assinatura digital por telemedicina. Bacana. Um abraço aqui para minha querida irmã Ana Farias aqui. Obrigado pela audiência, minha querida, meu amigo Clério, meu irmão Clério. Ana Farias, minha irmã também aqui, da Igreja Batista da Lagoinha. Um grande abraço para você. Marcão, amanhã a gente vai ter a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas. Olha o assunto aí, ó. É um assunto animal. Reabilitação animal, uma realidade. Com a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas, médica veterinária, tá bom? Obrigado. Fiquem todos com Deus. Se ele permitir, a gente volta amanhã. Tem 40 minutos de música sem intervalo comercial agora com o Sérgio Paulo. Deus abençoe você. E se ele permitir, amanhã a gente volta. Tchau. A André tava segurando para não estar.